E essa história de que o Flamengo ofereceu ao São Paulo o volante Alan e o atacante Cebolinha para ter Marcos Antônio. Fui o primeiro a contar para vocês que o Flamengo não desistiu da contratação de Marcos Antônio do Tricolor, mas vai aguardar até sexta-feira pela definição do impeachment ou não de Júlio Casares. Em relação a essa suposta proposta que surgiu nas redes sociais, consultei duas fontes diferentes do São Paulo e ambos asseguraram que o Flamengo não ofereceu Alan e Cebolinha pelo Marcos Antônio. Mas essa proposta do Flamengo, que envolve dinheiro e Alan, aparecerá pro Tricolor assim que o processo de impeachment for finalizado. Júlio Casares tenta escapar de ser empichado, de deixar o clube de forma forçada pelo Conselho Deliberativo e para evitar um ruído extremamente... Imagina que o Júlio Casares, precisando de votos para escapar do rebaixamento, anuncia nessa semana que perde o Marcos Antônio, o principal jogador do time. A menos que o Flamengo oferecesse uma baita proposta, isso seria extremamente ruim para o Júlio. Diante desse cenário, Flamengo e São Paulo vão deixar para a próxima semana as tratativas sobre o tema. Inclusive, São Paulo já tem afirmado que o Alan não vem, que o Marcos Antônio não será negociado e que Hugo Leonardo, volante de 21 anos de idade, revelado na base e campeão da Copa São Paulo do ano passado, deve ser a nova aposta para esse setor de meio campo. Mas posso assegurar para vocês que essa proposta do Flamengo virá, provavelmente com Alan mais dinheiro pelo Marcos Antônio. A saideira sobre o São Paulo, o Tricolor não desistiu da contratação de Zenon, atacante argentino que pertence ao Boca Juniors, abre aspas para um dirigente que eu escutei, temos interesse, mas é um negócio difícil. Já a Justiça de São Paulo aceitou um pedido de liminar de membros da oposição do Tricolor paulista. Eles exigiram e conseguiram a aprovação da Justiça para que a votação de impeachment do Júlio Casares na próxima sexta-feira aconteça de forma híbrida, ou seja, presencial e também online. Vale a lembrança de que ontem Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, havia determinado que somente a presença dos conselheiros seria permitida para votação, não daria para votar de forma online. Também, de acordo com a Justiça, há necessidade de 170 votos para que o impeachment seja confirmado e pelo menos 191 votantes. Importante registrar para completar que o grupo da situação vai tentar recorrer dessa decisão. E Muricy Ramalho, fica ou deixa o São Paulo? Muricy tem dito para pessoas próximas que a tendência é de sair do clube. A justificativa, ele está insatisfeito com a crise política e financeira do clube. São Paulo tem atrasado com frequência salários de atletas. A questão política tem a ver com a possibilidade real de impeachment, embora já tenha contado para vocês que a tendência é que o Júlio Casares escape do impeachment na próxima sexta-feira em votação do Conselho Deliberativo. Sobre esse tema da reunião, importante registrar que conselheiros do São Paulo entraram na Justiça para exigir que a votação possa acontecer online e não apenas presencial. E mais, que não exista a necessidade de um foro qualificado. Dessa maneira, em vez de 191 votos, seriam necessários 172 votos para que Júlio Casares fosse cassado. Só para completar sobre o Muricy, ele atua como coordenador de futebol e havia ganhado mais espaço e autonomia do dia a dia do clube desde a saída em novembro de Carlos Belmonte. A verdade é que o Muricy foi contratado como um grande escudo e tinha pequena participação nas principais decisões ligadas ao departamento de futebol do Tricolor. Boa noite, Nicola. Caso o Júlio Casares não saia do São Paulo, os jogadores vão bancar mais corpo mole ainda? Rafael, eu não consigo achar que tem corpo mole, sendo bem sincero, tá? Sei que a partida de ontem foi horrorosa, o primeiro tempo deprimente, no segundo tempo acho que melhorou. Ontem, para mim, o maior culpado foi Hernan Crespo. O esquema que o Crespo montou e os jogadores que ele escolheu para começar a partida me geraram bastante curiosidade. Se ele continuar desse jeito, não vai durar muito tempo não, tá bom? Severino Costa com like 6, estou até com vergonha de falar que sou São Paulino hoje, nesse momento. Canto nesse momento o Kelvin, se não... como é que estão as negociações? Quem é o Kelvin? Não estou sabendo de Kelvin no São Paulo. Me explica aí para eu poder ir atrás, tá bom? O Jean Gomes, Nicola, boa noite, tudo bem? O Flamengo ofereceu o volante Alan, mais o atacante de ponta Everton Cebolinha ou Michael para o São Paulo escolher em troca do Marcos Antônio. Confere. Jean, eu vou até checar com uma pessoa do São Paulo. O que eu sei é que o Flamengo quer muito contar com o Marcos Antônio. O Alan entraria na parada. Sobre Everton Cebolinha ou Michael, eu tenho dúvida. Mas se eu sou o São Paulo e essa proposta existe, eu topo, eu faço negócio. Deixa eu só ver. E aí que eu tinha ouvido de uma pessoa do Marcos Antônio é que o São Paulo deixaria para tentar avançar nessa negociação depois da eleição.
da eleição, da votação. Vocês sabem que na sexta-feira, Júlio Casares vai ter de escapar do impeachment e qualquer notícia relacionada à saída do Marcos Antônio nesse momento certamente enfraqueceria ou tornaria a situação do Júlio Casares ainda mais complicada, a menos que o São Paulo conseguisse um pacotão de reforços através do Marcos Antônio. Se o São Paulo, por exemplo, traz o Alan em definitivo e mais o Cebolinha ou o Michael, aí eu já começo a achar que fica interessante. Deixa eu mandar mensagem aqui, ó. É verdade que o Flamengo ofereceu o Alan e o Cebolinha ou o Michael pelo Marcos Antônio? Aí eu já começo a achar que fica interessante. Não sei se vocês também concordam. Ó, Fábio Duarte, like número 2. Alguma novidade no Tricolor Paulista sobre reforços? Cara, tá tudo meio parado, tudo muito condicionado a essa questão envolvendo o impeachment, né? Tem essa situação travada do Marcos Antônio com o Flamengo, e que envolve o Alan, tem também a ida do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. O Dória foi apresentado nessa segunda-feira, notícia que eu já tinha contado para vocês na semana passada. Acha que o Casares cai e o meia perto? Cara, eu não tenho nenhuma informação de meia perto, tá? Vou até apertar os dirigentes do São Paulo para ver se durante a live a gente avança alguma coisa nesse sentido. Sobre o Casares, o pessoal da oposição entrou com liminares para pedir 2 mudanças para a votação da sexta-feira. A primeira, a possibilidade da votação online. A oposição sabe que dificilmente vai conseguir o impeachment do Júlio caso exista a obrigatoriedade de os conselheiros aparecerem presencialmente. Tem muito conselheiro de muita idade, com dificuldade para se locomover, tem muito conselheiro viajando, e tudo isso torna a necessidade de obter 191 votos muito difícil. E aí que entra o segundo ponto, também nessas liminares na justiça, os opositores tentam conseguir com que seja retirada a possibilidade de o fórum qualificado. Com o fórum qualificado, você precisa de 191 votos para o impeachment do Júlio. Sem o fórum qualificado, a necessidade de 172 votos, aí ficaria bem mais plausível a saída do presidente, tá bom? Alan e Cebola por Marcos Antônio, Zenon avançou e o Muricy vaza. Tomás, mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, assim que a live começou. Eu escrevi assim, ó, é verdade que o Flamengo ofereceu Alan e Cebolinha ou Michael pelo Marcos Antônio? Não, nada a ver, tá? Vou mandar essa mesma mensagem para uma outra pessoa, deixa eu agradecer. Não que eu esteja duvidando dessa pessoa, mas às vezes a informação chegou para um e não chegou para outro, né? Mas não custa tentar, quer ver, ó? Vamos ver se a gente consegue alguma segunda atualização. A primeira é essa informação. Vou perguntar sobre o Muricy. Uma dessa a gente pode até ligar para o Muricy, né? Se o Muricy atende. A informação de que o Muricy está cogitando ir embora. Está muito incomodado com a instabilidade política, financeira, e por isso estaria pensando em ir embora, tá bom? Vamos ver. Enquanto isso,